A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e nesta noite estaremos meditando no livro de Marcos capítulo de número 14, versos de número 27 ao 31, amém? Marcos 14, do 27 ao 31, está escrito assim na palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Irmãos, nessa noite estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e eu quero te dizer algo importante que o Senhor, o Espírito Santo, tem colocado no meu coração acerca desta palavra aqui, onde o Senhor diz para todos os seus discípulos que naquela noite eles iriam escandalizar-se nele, ou seja, iria apartar-se dele. E Pedro vira para o Senhor e diz: olha, ainda que todos escandalizem, todavia eu não me escandalizarei. Aí depois o Senhor diz que nesta noite que ele iria negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele diz: olha, ainda que seja-me necessário morrer contigo, todavia não te negarei. Olha só, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos os outros. Mas o que eu quero dizer, o que o Espírito de Deus colocou no meu coração para dizer para você acerca dessa passagem? O tema dessa passagem aqui é bem interessante. A epígrafe aqui é: Pedro é avisado. E ele foi avisado por quem? Por Jesus Cristo. E o que ele devia fazer? Ele devia dizer: Senhor, ajude-nos para que nós não possamos fazer isso. Tenha compaixão de nós, nos fortaleça para que estejamos ao teu lado e não dispersemos quando o Senhor estiver ferido. Mas ele não disse isso. Ele foi arrogante, ele achava que ele servia ao Senhor de uma forma tão certa, de uma forma tão contundente, de uma forma tão plena, que ele não negaria Jesus nunca. Porém, ele esqueceu de uma coisa, e aqui está o detalhe ao qual o Espírito de Deus colocou no meu coração para falar com você nessa noite. Olha aqui, está bem onde Jesus diz: olha, porque escrito está, na última parte do verso de número 1, porque escrito, no verso de número 27, melhor dizendo,
porque escrito está: esta noite ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Coloque esta frase na tua mente. Porque escrito está. Ou seja, ninguém pode anular o que está escrito na palavra. É isso que eu quero falar com você. Eu não quero falar com você acerca de Pedro ter negado, porque você sabe que isso aconteceu. Independente do que ele pensava, que ele não iria negar juntamente com os outros, não iriam abandonar a Jesus, você sabe que aconteceu. Por quê? Porque escrito estava que iria acontecer. Então, essa breve meditação nossa hoje na palavra do Senhor é esta. Tudo o que está escrito na palavra, ninguém poderá mudar. O que está escrito, assim será, vai acontecer, independente de quem quer que seja, que queira, se seja eu, se seja você, se seja o diabo, se seja quem quer que seja, vai acontecer. Então, o que mais posso te dizer que o Espírito de Deus colocou no meu coração? Que você faça o que está escrito nela, aquilo que o Senhor mandou para você, para nós fazermos, nós temos que fazer. Se o Senhor nos manda sermos obedientes a Ele, se o Senhor diz para nós guardarmos os seus mandamentos, é porque é isso que nós temos que fazer. Do contrário, se nós não guardarmos os seus mandamentos, o que está destinado para nós a esse respeito? A palavra do Senhor diz que aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor são tidos por Ele como rebeldes, porque os seus mandamentos encaminham para a vida, ou seja, a palavra de Deus que nós guardamos traz vida para nós e vida eterna. Lembra quando Pedro diz: aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É isso. Nós temos que guardar a palavra do Senhor, porque está escrito que nós temos que guardar. E se nós não guardarmos essa palavra, nós iremos para o inferno. Está escrito. E poderemos mudar? Não. Você pode dizer, eu posso dizer, não, eu não vou para o inferno. Como Pedro disse, eu não te negarei. Ainda que todos se escandalizem, eu não escandalizarei. Ainda que todos escandalizem em ti, todavia, eu não me escandalizarei. O que aconteceu com Pedro? Ele escandalizou ou não? Ele negou a Jesus ou não negou? Você sabe a resposta, você sabe que ele negou. Porque estava escrito, e está escrito: aquele que não guardar os mandamentos, aquele que não aderir ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como está escrito na palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós não crermos no Senhor Jesus Cristo, o que acontece então? Pereceremos, porque todo aquele que nele crê não perecerá, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que não crê vai perecer. Mais uma passagem para encurtar, para terminarmos esse vídeo. Quando Satanás chegou a Jesus no deserto para tentá-lo, eles usaram o que como regra? A palavra. Satanás diz para o Senhor:
se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome. O Senhor disse para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, está escrito que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha essa palavra aí, o homem viverá dela. Então, se o homem não viver dela, ele vai morrer. Está escrito, está escrito. E quando eles continuam, e Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e diz: salta-te daqui, porque está escrito na palavra, ou seja, está escrito e ninguém poderia mudar. Ele diz: está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te guardes e não tropeces com o teu pé em pedra. E está escrito no Salmo 91, versículo 11. E o Senhor Jesus Cristo diz para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando ele leva Jesus ao monte alto e mostra todos os reinos do mundo, e diz: todos eles eu te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus Cristo diz: está escrito, mais uma vez, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, irmãos, o que determinou ali, qual foi a regra que eles usaram? A palavra, ou seja, está escrito. E o Senhor, depois de dizer para eles: está escrito ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, e disse: vai-te, Satanás. E ele teve que ir, porque está escrito isso, e ele não poderia insistir com Jesus para que Jesus o adorasse, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, meus amados, fique a palavra do Senhor para ti nessa noite, e para mim também, porque eu a tomo com todo prazer, porque eu sei que está escrito, e aquilo que está escrito jamais poderá mudar. E se a palavra diz que se você guardar os mandamentos dela, os mandamentos de Deus que estão nela, você herdará os céus, você herdará os céus. Se não estivesse um céu preparado, Deus criaria uns céus e te daria para você herdar, porque está escrito nela. Mas se está escrito nela que se você não guardar os mandamentos do Senhor, se você não andar de acordo com ela, como está escrito em Isaías 8:20, aquele que não andar de acordo com a lei e os mandamentos nunca verá a alva. Então tenha certeza, você, eu, qualquer um de nós que não guardarmos ela, nunca veremos a alva. Amém? Lembre-se disso, está escrito e não poderá jamais mudar. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.